Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Vocês talvez já tenham visto o vídeo que nós falamos sobre o ciclo de lunação, baseado nesse livro aqui. E falamos aqui nessa ocasião sobre o que é o ciclo de lunação, as 8 fases da Lua. Falamos um pouco mais sobre o entendimento de como a Lua funciona no mapa astral, levando em consideração o seu ciclo, né? A sua relação Sol e Lua. E o tempo inteiro a gente falou que esse ciclo de lunação não diz respeito somente à Lua, apesar do nome. Fizemos esse vídeo, eu posso colocar um card aqui para vocês verem. Já de antemão já coloco isso porque para assistir esse vídeo não é que precise que vocês assistam o de lá, mas se assistirem talvez seja interessante pela continuidade que ele traz. Então o vídeo de hoje é para continuar esse trabalho. Ele vai estar dividido em 3 partes. Eu não coloquei parte 1, parte 2, parte 3, para que não fique parecendo que um depende do outro, nessa ordenação que eu falei. Mas digo que hoje, neste vídeo, nós vamos tratar da Roda da Fortuna, que está associada a esse tema do ciclo de lunação. Vocês vão ver por quê logo depois da nossa vinheta. Bom, eu preparei uns slides bem interessantes, assim, graficamente, que para ajudar a entender, foi feito com muito carinho, viu? Por isso que eu geralmente digo para vocês no final para darem um joinha, né, um like, se inscrever no canal e apertar o sininho no final, e acaba às vezes o pessoal esquecendo, deixando de lado ou não vendo até o fim, mas eu adianto para vocês, na expectativa do que vocês vão ver por agora, deem essa força aí, ajudem a gente. Eu geralmente peço depois, porque eu fico sempre na cabeça assim, a pessoa não pode dar um joinha sem saber se é bom mesmo o trabalho, né? Mas se vocês já me conhecem, façam isso por mim, porque ajuda a gente bastante. Não esquecer de dar o like, não esquecer de se inscrever se não tiver inscrito, caso se interesse realmente, né? E apertar o sininho, comentar sempre que vocês acharem que tem alguma coisa que possa ser comentada. Então vamos lá, coloquei aqui um ponteiro para ajudar a nossa... Isso aqui é a nossa thumbnail, né, que a gente pegou a imagem que a gente usou para o ciclo de lunação, que era o tema básico principal, né, a sequência dos assuntos. Aí vocês veem aqui justamente as fases da Lua aqui atrás, e uma imagem que eu pedi para ser gerada na inteligência artificial. Eu até acho bom chamar bem atenção para isso, porque agora o YouTube está complicando a vida das pessoas que usam inteligência artificial sem dizer que é inteligência artificial. Mas fica até claro que isso aqui é uma inteligência artificial por causa da maluquice que está aqui, ó, na disposição dos signos. Tem nada a ver. Eu até deixei por conta de ser uma ilustração que não está servindo para nenhuma didática, mas atentem que isso aqui está totalmente fora de qualquer situação de ordenamento de signos, certo? Bom, mas isso aqui é o símbolo sim da Roda da Fortuna, que muita gente às vezes confunde. Inclusive em alguns livros a gente encontra a simbologia da Roda da Fortuna com uma cruz assim, na vertical e horizontal, que na verdade representa a Terra, a própria Terra, quando a gente põe essa cruz assim. Então é importante saber que a Roda da Fortuna tem essa inclinação, ela é um X na verdade. Bom, mas vamos lá. Eu começo trazendo o próprio livro, né, mostrando a continuidade que a gente falou, mas eu vou antes fazer uma pequena retrospectiva do que falamos no outro vídeo, não porque precise tanto, mas só para vocês se situarem dentro do contexto, como a Roda da Fortuna se encaixa nesse processo todo do ciclo de lunação. E trago aqui para vocês a imagem do livro em inglês, né, que foi um slide que eu mostrei no outro vídeo, e também ele abrindo aqui, mostrando o Dani Rudyard, né, que nasceu em 1895 e morreu em 1985. Esse livro foi escrito em 1967 e alguns complementos dele foram escritos pela esposa dele, de Dani Rudyard, que é Leila Rael Rudyard. Então uma boa parte desse, talvez mais até eu diria da parte seguinte que nós vamos falar, sobre a lunação nos mapas progredidos, essa parte aí é mais escrita pela esposa dele. Mas aqui ainda é o Dani Rudyard falando.
Mostro aqui para vocês um slide que revela as fases da Lua, né? Como elas aparecem no hemisfério sul e como elas aparecem no hemisfério norte, até por essa, aliás, hemisfério norte em cima, hemisfério sul embaixo. E até chamei atenção para uma coisa que ajuda a gente a perceber que saber se a Lua está crescente é olhar no céu e ver um Czinho de crescente, um C mesmo, né? E não essa posição aqui que já é minguante, tá? Então, isso a gente tem assim como vantagem aqui no hemisfério sul, já ter a Lua mostrando a letra que corresponde à sua fase. Bom, aí eu trouxe aqui, né, essa ilustração, né, como eu já disse, né, de uma imagem feita no IA. Aqui uma síntese das características, né, das 8 fases da Lua, que eu não vou ler aqui de novo porque está no vídeo anterior. Eu insisto para que, se vocês não assistiram, assistam ou depois desse, ou dando uma pausa e depois voltando, né? Mas aqui, de qualquer forma, tá, caso vocês queiram dar uma pausa aí e olhar as características dos tipos, né, correspondentes a cada fase da Lua, as 8 fases da Lua, que não são 4 como muitos pensam. Até dissemos que tem alguns autores que preferem até dizer que 4 são as faces da Lua e 8 são as fases, para mostrar que pode ter uma análise também feita apenas com as faces, as 4 faces, ou então analisar as 4 faces ou as 8 fases, né? E é interessante entender assim que é uma sequência de movimento. A gente, quando divide em faces ou em fases, a gente está fazendo uma divisão de algo que não existe, mas tentando considerar continuidades de um ciclo, ou coisas que acontecem dentro do ciclo, em cada momento, em cada angulação, né, em cada relação que a Lua faz com o Sol e a Terra fazendo o seu sombreamento sobre ela. E tudo isso são análises feitas e que a gente também pode, até com um estudo mais aprofundado, identificar mais do que 8 fases. Mas claro que fica mais difícil caracterizar e trazer para vocês as informações quando isso é feito assim nesse nível de detalhe e a gente não tendo trabalhos que fizeram pesquisas tão profundas assim. E aqui exemplos, né, de pessoas que correspondem a cada um desses. Eu até adianto não, porque já falei no outro vídeo, né, que o meu é esse aqui, quarto crescente, né, o primeiro quarto corresponde a essa faixa aqui. Bom, vamos lá. Aí eu trouxe para mostrar a vocês o meu mapa que identifica o ângulo, e pelo ângulo entre o Sol e a Lua a gente sabe qual é a fase que está a Lua, né? Então, desculpem aí os cachorros, viu, gente? Eu já experimentei usar o microfone de lapela para poder diminuir. Os cachorros aparecem assim mesmo no microfone de lapela. Sei que também, se a gente colocar a espuminha, pode ajudar. Não fiz esse teste ainda, confesso, mas acho que de qualquer forma pode ficar abafado o som. E aí, como o latido é esporádico, vamos deixar para ver se funciona assim. E se por um acaso incomodar muito, vocês avisam, porque aí a gente toma uma providência. Avisem aí nos comentários se isso for tão perturbador assim. Mas vamos lá. Aí temos aqui uma interpretação já dessa situação, que eu já vou adiantar aqui para vocês, que eu trouxe para mostrar aqui como que o ciclo de lunação digamos, pode ser usado para o nosso autoconhecimento. Então é só uma amostrazinha de como essa situação da minha condição de lunação natal, lunação de nascimento, só assim a título de síntese, e também para que vocês entendam como isso se encaixa na roda da fortuna, porque quando usarmos como exemplo, temos outros exemplos também, mas temos o exemplo do meu mapa, a roda da fortuna e a roda do espírito do meu mapa, e aí vocês vão ver como que uma coisa se encaixa com a outra. Aí na interpretação dessa lua de quarto crescente, a gente pode dizer, você tem um contraste muito claro entre vontade de brilhar, Sol em Leão, e repressão emocional, Lua em Capricórnio, porque aqui a gente tem que pensar também que a Lua está em detrimento, né, posicionada em Capricórnio. Personalidade forte, criativa e confiante, Leão, né, que é onde está o Sol. Aí a gente tem aqui, mas também estruturada, prática e responsável, Capricórnio, o que cria uma combinação de brilho pessoal e disciplina. Seu ritmo emocional, Lua, é focado em metas de longo prazo, estabilidade e resultados concretos.
e isso dá profundidade e seriedade à expressão leonina. Com a lunação em quarto crescente a 130 graus e 27 minutos do Sol, o mapa aponta para um momento de tensão produtiva entre impulso e realização, simbolizando uma necessidade de ação decisiva e de superar desafios concretos para que esse potencial se traduza em crescimento real. Esse aspecto sugere que a pessoa frequentemente se encontra em fases de crescimento ativo, nas quais sentimentos e ambições puxam para frente. Ela aprende mais quando se compromete com ações ousadas e enfrenta obstáculos com coragem e disciplina, transformando suas ideias criativas em projetos tangíveis e valorizados socialmente. Para quem viu o vídeo anterior, a gente entende que existe, depois dessa fase, a lua crescente gibosa e a lua crescente emergente, ou a lua crescente, simplesmente lua crescente, não quarto crescente. A gente tem aí, então, exatamente o meio do caminho do crescimento da lua, de sair da lua nova para a lua crescente, no meio de uma tarefa que está se desenvolvendo. Então é mais ou menos isso o retrato do que estava a energia da lua nesse momento, que pode ser aplicado quando em movimento, né, as questões do nosso dia a dia, porque considerando o fluxo do tempo, a lua tem uma dinâmica ainda mais forte. Ela acaba sendo muito forte no mapa da gente porque é um retrato do nascimento, do início, do start. Todo mundo que já estudou algum livro de astrologia sabe as explicações e as justificativas por que um mapa astral retrata o momento do nosso nascimento e acaba sendo, de certa forma, importante para a vida toda da pessoa, mesmo sendo algo tão pontual, algo tão assim do início. Mas a gente sabe que esse marco inicial, essas características astrais, as características dos astros que estão na posição em que no céu, quando a gente nasceu, tem uma significação muito forte em toda a nossa vida. E aí entendendo que há uma tensão, porque além de tudo há uma quadratura, né, entre Sol e Lua nesse momento, quando a gente tem o quarto crescente, e essa quadratura é uma tensão, e a gente já sabe, já por muitos tratados de astrologia, que os aspectos não são sempre negativos, e quase sempre eles, mesmo sendo chamados de negativos, eles funcionam muito como tensores que fazem as pessoas serem impulsionadas para alguma coisa, para o futuro. Na lua crescente gibosa, que é a que vem logo depois, a proximidade da conquista ou da meta, ou do que se pretende fazer internamente, acaba dando mais ansiedade. Então, de certa forma, a crise que acontece no quarto crescente é menos forte no sentido de ansiedade para alcançar aquilo que está chegando, né? Mas também, de certa forma, no caso da crescente gibosa, há uma iminência de alcançar e há uma motivação ainda mais forte. Então, tudo isso são análises que a gente pode fazer da Lua no seu ciclo, né, nas suas fases, e por enquanto foi apenas uma síntese de alguma forma, trazendo para a gente conteúdos que vão ajudar quando a gente falar da Roda da Fortuna. Mas vamos lá. Roda da Fortuna. Existe um cálculo básico, uma fórmula. Muita gente que não gosta de fórmula aí, mas tudo bem. Desculpem, porque essa é uma fórmula não tão complexa assim. Mas a gente tem assim, o ascendente, mais... Até eu tiraria esse parênteses aqui, porque em alguns livros a gente tem isso somente para mostrar que há, em alguns casos, a possibilidade da gente inverter, né? A gente vai ver isso, né? Existe uma divergência muito grande entre autores de astrologia na perspectiva de considerar a inversão ou não dessa fórmula, que é colocar o Sol na frente da Lua ou a Lua na frente do Sol, considerando os mapas noturnos e diurnos. A gente vai ver isso muito claramente, né? E por isso tem esse parênteses, né, aqui. E essa polêmica é tão grande, e eu vou dizer a vocês em que ela chega e por que ela é polêmica e em que circunstâncias a gente precisa analisar tudo isso e talvez assim possa dizer também a minha opinião nesse processo todo, tá? Mas a primeira coisa que eu posso dizer a vocês é que o Dani Rudyard, ele não admite a possibilidade de inverter, ele considera essa como uma fórmula única para todo mundo, mas ele também não explica muito por que isso. Ele
como ele trabalha com a chamada astrologia humanística, ou transpessoal depois, como ficou sendo chamada, conhecida por todo mundo depois de um certo tempo, ele, de certa forma, admite uma postura sobre a roda da fortuna que é considerada mais atual, não é tão atual porque ele já é um autor bastante de livros bem antigos, mas a gente pode dizer que é o que está sendo vigente para a maioria dos astrólogos hoje que atuam com a astrologia contemporânea, com a astrologia moderna, com a astrologia psicológica, como quer que a gente queira chamar, aquela que não é a astrologia tradicional, a astrologia clássica. Mas há uma controvérsia até mesmo com essa fórmula em relação aos autores da astrologia clássica, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, vamos começar com um texto breve sobre a Roda da Fortuna, do próprio Dani Rudyard, né? Ou sintético, mais sintetizado, né? Mais adaptado. Então, a Roda da Fortuna, segundo Dani Rudyard, é um ponto arábico móvel que, calculado pelas longitudes do ascendente da Lua e do Sol, funciona como um indicador técnico e simbólico do relacionamento dinâmico Sol-Lua em relação ao horizonte e ao meridiano do local de nascimento. Isto é, registra o progresso do ciclo de lunação sobre a superfície terrestre e, por conseguinte, revela a maneira concreta e individual pela qual o impulso solar, fecundado e moldado pelas estruturas lunares, se distribui e encontra expressão na personalidade, nas funções sociais e nas áreas da vida onde a energia vital flui com maior facilidade, estando sua significação final modulada pela latitude e pela fase exata da lunação e pelos contatos planetários que definem matizes e possibilidades operacionais deste fluxo. Então, assim, a gente entende aqui que é uma relação entre Sol e Lua, e que é contínua, né, porque a roda da fortuna vai variando com o tempo, mas que tem um registro particular no momento que a gente nasce e que vai ser importante. Então, em outras palavras, se a gente não tem no mapa astral nenhum corpo celeste, nenhum ponto específico que mostre qual é a fase da Lua, com a roda da fortuna a gente tem, porque a roda da fortuna é um retrato dessa fase, de alguma forma. Se a pessoa quiser analisar a fase da Lua, pode analisar através dos recursos que a gente mostrou no vídeo passado, que é justamente a distância Sol da Lua, do Sol e Lua, entendendo que fase se encontra pela angulação, como eu mostrei nesse instante, pelo ângulo 130 graus, tal, que a gente descobriu qual é a fase da Lua que nós estamos. Mas a roda da fortuna, a importância é tão grande da fase da Lua na análise nossa, que a roda da fortuna tem esse papel de mostrar para a gente essa fase de alguma maneira. Então muita gente que pode até achar assim, poxa, mas as partes são uma coisa assim que não faz sentido nenhum, não é um corpo celeste, não é um corpo que está ali atuando energeticamente ou criando um magnetismo, coisa desse tipo. Mas não é, a importância dele não é pela existência física, é pela existência conjunta desses dois, que eu diria que não é nem só Sol e Lua, viu? A relação aí é Sol, Lua e Terra, porque quando a gente fala de ascendente, a gente está situando a pessoa dentro do seu aspecto pessoal, que são as casas, né? Porque o ascendente demarca o ponto onde inicia a primeira casa. Então, de alguma forma, a relação aí é uma relação dos pontos mais fortes da personalidade humana que estão registradas em relação ao nosso mapa astral, que é o ascendente, o Sol e a Lua. Então, daí a importância, sim, dada a roda da fortuna, que são partes que muitos consideram como partes arábicas, mas o que eu tenho que fazer de ressalva é que existem já pesquisas que dizem que já apareciam as partes, mesmo na astrologia grega, na astrologia helenística, e por isso deu a entender a gente que essas partes chamadas arábicas depois, porque foram muito mais divulgadas e calculadas e talvez até expandidas com muitas outras partes surgidas na Idade Média com a astrologia arábica, muitos passaram a chamar assim, mas tem autores que questionam isso e não gostam de considerar o nome de partes arábicas, porque a gente sabe que já não são de origem dos árabes. Mas assim, já é algo que está conhecido com o nome partes arábicas, não vejo problema nenhum a gente chamar partes arábicas, ou lotes arábicos, etc. Ou rodas arábicas também. Mas o que é importante entender aqui é que nesse momento,
Do ponto de vista psicológico, o que está sendo analisado é exatamente a relação ego-self, a relação do eu, mas do eu da pessoa físico, na questão da libido, das necessidades, das vontades, aquilo, porque se a gente considerar assim, o que é que nos faz feliz, né? Porque a roda da fortuna nos mostra, em essência, isso, o que é que nos faz feliz e o que é que nós teremos como ponto de felicidade na Terra, nessa existência, a partir do nosso mapa, a partir da energia do nosso nascimento, né? Não é nem dizer assim que a vida inteira a pessoa vai estar vivendo aquela felicidade. Na verdade, a vida inteira a gente vai ser feliz no momento que aquele ponto específico que a roda da fortuna está mostrando para a gente vai trazer felicidade para a gente, ou pelo menos mais felicidade do que as outras coisas. Então, é por isso que é importante que a gente entenda mesmo o significado, porque não é dizer assim, eu vou ficar sabendo em que área eu vou ficar, em que área eu vou ficar rico, ou coisas desse tipo. No fundo existe um pouco isso também, porque se a gente gosta de uma determinada área, a gente vai fazer melhor aquilo, a gente vai conseguir fazer com mais capacidade, com mais habilidade, né, com uma performance maior, e isso acaba apontando para uma área em que poderá ser bem sucedida na nossa vida. Então, e também fortuna não deve ser entendido só como dinheiro não, viu? Fortuna aí nesse sentido é sorte, é um sentido de algo que favorece a pessoa, que tem algo que ajuda a pessoa, sem aqueles extremismos que às vezes a gente quando transforma alguma coisa em palavra, a gente acaba tendo, porque a linguagem atrapalha a nossa vida, quando a gente é radical em relação a algumas coisas que a gente entende e acha que aquilo ali determinante, é algo que não tem variantes possíveis para o entendimento do conceito, né? E continuando aqui, aí tem um outro item dentro daquele capítulo já falando da roda da fortuna que diz a roda da fortuna como um indicador do relacionamento Sol-Lunar em desenvolvimento. Na verdade, esse título é o título que aparece logo depois da roda da fortuna, e Daniel Rudyard diz a origem exata do sistema das rodas, aqui o que eu falei, né? Também conhecidas como partes árabes, não parece ser muito conhecida. Ele até não fala da questão de existirem já partes desde antes, mesmo na astrologia grega, porque isso foi descoberto depois, né, de alguma forma, com pesquisas históricas, né? Presumivelmente, o sistema foi desenvolvido durante a Idade Média pelos árabes, cuja grande cultura enfatizava então os conceitos matemáticos e a arte geométrica. Na Europa foi adotado pelos astrólogos da era clássica, especialmente por John Gadbury, né? Seu uso, porém, sempre foi um tanto limitado, e de todo o vasto número de rodas classificadas por John Gadbury, somente a roda da fortuna sempre foi comumente aceita pelos astrólogos europeus. Na maioria dos casos, ela tem sido usada com pouquíssima compreensão a respeito do seu verdadeiro significado e da sua função numa abordagem orgânica na interpretação de um mapa de nascimento. E apenas o seu nome e, de um modo geral, o termo roda não revela quão limitada tem sido essa compreensão. Então é importante isso, né? Esse livro aí, que trouxe muito pioneirismo no próprio ciclo de lunação, também traz informações valiosas sobre a questão da roda da fortuna, que tem tudo a ver com o ciclo de lunação. Aqui eu trouxe um mapa mostrando, né, um cálculo, né, primeiro da posição, né, da Lua, né, como quarto crescente, né, ou crescente do primeiro quarto. E a gente aqui mostra a posição da Lua e do Sol. A gente mostra aqui a posição, o ângulo onde está a Lua, né, que é 6 graus 10 minutos de Capricórnio, o Sol a 25 graus e 53 minutos de Leão, e um cálculo aqui mostrando como chegamos até os 130 graus e 17 minutos, que fez eu concluir que eu estou nessa fase de lunação. E aqui uma palavra-chavezinha, as palavras-chavezinhas associadas a crise, ação e construção, associadas a essa posição, certo? Eu já botei aqui como um spoiler, né? Mas relevem, porque
na verdade, já mostrando a roda da fortuna aqui, porque não entra nesse programa aqui que nós temos, que nós utilizamos. Até sentir falta, eu vou até ver se existe alguma forma de incluir a roda da fortuna, que talvez na configuração não esteja para aparecer, mas eu acabei fazendo na página de Cláudia Lisboa, que você pode fazer o mapa e conferir o meu, né? Fiz os cálculos, obviamente, e já tive também a confirmação a partir dos cálculos, mas fiz também um mapa que vocês vão ver mais adiante, né? Aí por isso que não aparece aqui o simbolismo da roda da fortuna, inclusive está até com o simbolismo, eu até já alterei no meu software, aqui na verdade é Urano, né? Mas assim, eu não uso muito esse grifo, porque tanto de Urano como de Plutão tem os grifos diferentes, né, que são, o de Plutão eles usam até o mais clássico, tem o mais recente, e eu não uso muito. Mas aqui o que acontece é que não tem nem a roda da fortuna. Eu quero dizer também a vocês que nesse aplicativo aqui não está aparecendo todas as informações angulares não, né, tanto que faltam aqui, né, alguns dados que estão depois, é porque na hora de fazer o print não foi tudo, né, foi através do celular que eu fiz. Eu tenho no celular e no tablet, e uso muito para poder fazer as minhas investigações astrológicas através desse software. Mas aqui, para mostrar a vocês como que é calculado, né? A gente tem essa informação aqui. Na verdade, eu estou mostrando como é calculado aqui, mas não é aqui nesse slide em si que vai aparecer. Mas eu quis mostrar aqui o ponto exato onde fica a roda da fortuna no meu mapa, ou se considerarmos a astrologia tradicional, ele estaria mais em Sagitário, e a gente vai ver por que daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam, a partir do livro de Ana Maria Costa Ribeiro, Conhecimento da Astrologia, Manual Completo, que ela também fala da roda da fortuna. Não são todos os livros de astrologia que falam da roda da fortuna, muitos consideram que já tem conteúdo demais para poder ainda incluir a roda da fortuna, mas esse livro pretende ser completo, né? Então por isso que tem 3 volumes, bem grossos até, e nesse primeiro volume já mostra isso da roda da fortuna. E ela começa dizendo que para a gente começar a calcular, a entender a roda da fortuna, precisamos entender como que se divide, por exemplo, toda a eclíptica ou o zodíaco, a roda do zodíaco, em graus. Eu quero também chamar a atenção assim, de que os livros mais antigos, que são os que eu mais gosto, inclusive, foram em épocas em que não tinha software para poder a pessoa calcular as coisas, obter a roda da fortuna rapidinho, só dizendo os dados da pessoa, e vai lá o cálculo e tudo acontece. Então, por isso que há uma importância muito grande de entender como que se traça, como se chega até essa angulação. Muitas vezes a gente fazia o desenho da roda da fortuna na mão por conta de cálculos que a gente fazia. E é isso que eu trago aqui primeiro, mostrando, por exemplo, que se a gente dividir o ciclo zodíaco em graus, facilita muito esses cálculos que eu vou mostrar para vocês, até para vocês entenderem as diferenças entre a astrologia clássica, a astrologia contemporânea, e também a relação da roda, da fortuna e a roda do espírito. E como isso atua de alguma forma dentro da dinâmica geométrica do mapa. Então, por exemplo, Áries começa em 0 graus, né, e nos 30 graus tem Touro, nos 60 graus Gêmeos, nos 90 graus Câncer, nos 120 graus Leão, nos 150 começa Virgem, no 180 começa Libra, em 110 começa Escorpião, em 140 ou 240 começa Sagitário, 270 Capricórnio, 300 começa Aquário e 330 Peixes. Aí com mais 30 aqui a gente tem 360 que volta para o zero. Então vocês já viram que a diferença é de 30 graus em cada um desses, óbvio, e a gente tem essa demarcação porque vai ajudar a gente a transformar o ângulo do que a gente tem no mapa, que a gente quando tem assim no mapa, por exemplo, 25 graus de Leão, é onde está o meu Sol. Ele está a 25 graus da divisão aqui do zodíaco, né, que corresponde a Leão. E aí, para eu saber o ponto exato e poder fazer um cálculo da distância angular de um planeta para outro, ou do Sol para a Lua, como é o que a gente vai fazer, a gente precisa saber, ter um ponto de referência, um ponto zero, porque aí a gente tem a angulação total de um e a angulação total de outro, diminui um do outro, tem a distância angular de um planeta para outro, certo? Ou de um astro para outro, ou de um corpo celeste para outro. Para se encontrar a roda da fortuna, as posições serão dadas em graus da eclíptica, por isso será necessário fazer-se uma operação com
os seguintes dados. Então, isso é tirado do livro mesmo, esse texto. Então, assim, ascendente mais lua menos sol, que é aquela fórmula que eu mostrei antes. Para você fazer isso, você tem que pegar sempre o ascendente, a posição do ascendente, que tem um ângulo, né? Onde estiver aqui, ele vai ter um ângulo do signo correspondente, a posição da lua, a posição do sol, e substituir esses ângulos aqui, né? E há um outro agravante que eu quero já adiantar, que é o seguinte: quem lembra de matemática que existe soma de ângulo, né? E você vai ter duas alternativas: ou você soma os ângulos e os minutos, transformando, usando aquelas operações, considerando que 60 minutos corresponde a 1 grau, né? E aí se você quiser passar para minutos, você é só botar mais 60 minutos e tirar 1 grau da parte dos graus. Então, essa operação toda que é feita com ângulos, você pode utilizar graus mesmo, minutos, segundos, ou você pode transformar em fração decimal, né, fazendo aquele cálculo da divisão por 60 e achar uma fração e somar tudo, ou fazer a operação toda matemática, somando, diminuindo, e depois com esse resultado você converte de novo. São as duas possibilidades que existem e que são todas válidas, por isso que eu até trouxe aqui exemplo das duas, tá? Então, assim, ó, ela dá um exemplo no livro. Suponhamos as seguintes posições: ascendente a 27 graus de Virgem, né, igual a 177 graus. Por quê? Virgem começa aqui, ó, em 150 graus, né? Então, se eu tenho 27 graus de Virgem, eu tenho 150 mais 27, que estaria além desses 150 aqui. Então, 150 mais 27 é 177. Ela fez uma coisa bem interessante aqui para a gente, por isso que eu até estou usando esse exemplo aqui como didática para entender a lógica desse cálculo. Não usou os minutos, né, para não complicar, mas claro que é interessante usar os minutos para vocês saberem em detalhes a posição exata do planeta, do signo, etc. Bom, do planeta, do Sol, da Lua e da roda da fortuna. Bom, a Lua a 13 graus de Sagitário corresponde a 253 graus. Por quê? Sagitário está onde? Está aqui, a 240 graus. 240 mais 13, 253. Então nós temos aqui o ascendente a 177 graus, a Lua em 253 graus. A gente situa exatamente ela dentro do círculo, né? Lembrem de trigonometria também, que tinha aquele círculo, só que a forma de considerar era diferente. A gente está considerando aqui anti-horário, né? Na trigonometria também era anti-horário, mas o zero ficava aqui na parte de cá, né? E fazer esse giro assim, e o nosso está começando o zero à esquerda aqui, tá? Bom, Sol, 5 graus de Leão, corresponde a 125 graus. Se Leão é 120, né? Começa a 120 graus, com mais 5 graus, a gente tem 125 graus, que é a posição do Sol. Aí o que acontece? Pegando a aplicação aqui da fórmula, Lua mais Sol menos, ou melhor, ascendente mais Sol, mais Lua menos Sol, a gente tem o quê? 177 graus mais 253 graus menos 225 graus, dá 305 graus. Bom, aí a gente faz o oposto agora, né? 305 graus, de que signo corresponde a isso? Então a gente vai aqui, ó, qual é o que tem assim, que está antes, né? O ângulo que está antes, né? De 305 é 300. Então assim, a gente já fica sabendo de cara que a roda da fortuna está situada em Aquários. E aí a gente é só acrescentar, subtraindo aqui. Nesse caso foi muito fácil, acho que ela fez um exemplo até para ficar fácil de entender mesmo. A gente subtrai os 300, obviamente, né? Então, porque 300 é Capricórnio, e deixa só os 5 graus de Leão, que é onde está a roda da fortuna dessa pessoa aqui hipotética, certo? Então, portanto, essa será a posição da roda da fortuna, é o texto que está constando lá, tá? Aí eu peguei na página 187 desse livro uma fala dela, porque a gente já não vai usar esse livro mais adiante, mas eu já quero mostrar aqui o que ela diz. Ela diz: a roda da fortuna tem relação com a fase da lua em que a pessoa nasceu. Quem nasceu na lua nova terá a roda da fortuna perto do ascendente. Quem nasceu na lua crescente terá a roda da fortuna perto
do fundo do céu ou na casa 4, porque a distância vai ser quase zero, ou negativo ou positivo, mas quase zero para um lado ou para o outro. Então a distância também do ascendente vai ser pequeníssima, a ponto de a gente ter quase coincidindo ou até, quem sabe, em conjunção. Quem nasceu na lua cheia terá perto do descendente ou casa 7. Quem nasceu no quarto minguante terá perto do meio do céu ou casa 10. Assim, conforme a lua vai crescendo, a roda da fortuna vai se situando nas 3 primeiras casas depois da crescente. A roda vai caminhando até a casa 7 e daí sucessivamente. Como o ascendente também entra na configuração da roda da fortuna, outra maneira prática de se conhecer sua posição é a distância entre Sol e Lua em graus. É a mesma entre ascendente e roda da fortuna, no sentido contrário dos ponteiros dos relógios. Então, para a gente testar, para ver se está tudo certinho, sempre depois que fizer os cálculos, é ver se essa distância entre o Sol e a Lua corresponde à distância entre o ascendente e a roda da fortuna. É uma forma de verificar, né, esse cálculo feito. Bom, então vamos ao cálculo da roda da fortuna, né? Usando essa fórmula básica inicial aqui, que não troca, não faz variar a Lua com o Sol, ascendente mais Lua menos Sol, igual a roda da fortuna. Então eu vou usar as minhas configurações aqui, certo? E vou pegar a roda aqui com os... isso aqui é um mapa que eu peguei do site, eu fiz, na verdade, esse mapa no site de Cláudia Lisboa. Ele tem essa aparência aqui, né? Ele só é um pouquinho apagadinho na divisão aqui dos signos, mas dá para ver que tem um rosa mais escuro, um rosa mais claro, separando. Eu até inicialmente tinha confundido a posição, tinha trocado as posições dos ângulos aqui, mas corrigi, né? Então aqui a gente vai ver que o meu ascendente, ele está a 20 graus e 2 minutos de Áries, né? Meu Áries, e o Áries começa em 0, né? Então o ascendente é simplesmente 20 graus e 2 minutos, porque se o Áries é 0, eu tenho 2 graus e 2 minutos de Áries, então para o efeito de cálculo vai ser só o próprio 20 graus e 2 minutos mesmo. Agora, em forma decimal opcional, mas ajuda, segundo alguns autores, isso é considerado como algo que ajuda. Eu acho que para alguns pode ajudar, para outros não, porque talvez tenha menos operação, seja só conversão de grau e minuto, que fique mais fácil para a pessoa, enfim. Então, assim, se a gente quiser, a gente pode transformar aqui, ó, os 2 minutos, né, dividindo por 60 e dá 0,033, né, uma dízima. Então, o ascendente, na verdade, está a 20 graus, a 20,0333 graus, certo? Então, a posição da roda da fortuna já está mostrando aqui, né, dentro desse cálculo aqui que a gente viu. A lua da gente está a 6 graus e 10 minutos de Capricórnio, fazendo a conversão já aqui, para não precisar fazer esse cálculo novamente aqui, vocês já entenderam como é, seria correspondente a 276,167 graus, porque eu estou aqui já acrescentando, né, porque a lua está em Capricórnio. O Capricórnio, ele já começa aqui, cadê, meu Deus, Capricórnio, pronto, já começa aqui a 170, então juntando aos 6 da lua, a gente tem isso aqui, e transformando os 10 minutos em fração, a gente tem exatamente isso daqui, o vírgula 167, certo? Então é isso. Aí para o Sol a mesma coisa, 25 graus e 53 minutos de Leão viram 145,883 graus. Se quiserem conferir aí, podem conferir. Mas aqui a gente tem o cálculo já como que se pode ver, né? A Lua com essa situação, está repetindo aqui, né? Na verdade está repetindo, mas só para vocês entenderem aqui, ó, tem o cálculo final da Lua em decimais, aqui o cálculo final da Lua em decimais, aí a gente tem a aplicação da fórmula aqui. Ascendente mais Lua menos Sol, então substituindo, a gente tem, no lugar do ascendente, a gente coloca os 20,033, que é a posição exatamente do ascendente em Áries. Depois a gente tem aqui a soma com o Sol, com a Lua, e depois a subtração com o Sol. A gente começa somando esses dois aqui. Ao somar esses dois, a gente vai ter 296,200 graus menos 145,883 graus.
dá 150,317 graus. Bom, 150,317 graus precisa ser convertido. Aí a gente vai aqui no nosso abacozinho, vamos dizer assim, 150 graus é justamente virgem, é onde começa virgem. Então a gente subtrai os 150 graus, sabendo que já está posicionado dentro do setor aqui de virgem, e a gente tem 0,317 graus em decimais para poder converter em ângulos, né? Aí, ou no caso aqui, nesse caso aqui em minutos, né? Porque a gente, e no caso aqui é ângulos em minutos, né? Convertendo o 0,317 graus em minutos, a gente multiplica por 60 e vai dar 19 minutos. Então, resultado final, a roda ou parte da fortuna está a 0 graus e 19 minutos de virgem. Seria a minha roda da fortuna dentro dessa fórmula que é aceita pela astrologia contemporânea, pela astrologia psicológica, pelos astrólogos que fizeram uma certa correção, uma alteração em relação à tradicional, em especial uma correção que eu até considero válida, porque alguns autores dizem que esta divisão de simetria entre Sol e Lua, essa divisão que de certa forma faz mudar se você diminui o Sol da Lua ou diminui a Lua do Sol, não é uma decisão da astrologia tradicional, foi algo posterior, não está nos textos clássicos antigos. Não sei se Dani Rudyard já tinha acesso a isso, mas só sei que ele não leva em consideração. Mas de qualquer forma, eu trouxe alguns livros que falam da astrologia tradicional, que talvez não tenha levado em conta ou não tinha conhecido essa informação, que considera a variação da fórmula, a mudança da fórmula para mapas noturnos e mapas diurnos. Então, o que eu quero com esse slide aqui é mostrar para vocês como que a gente calcula dentro dessa fórmula ainda mesmo do tradicional, mesmo a gente já sabendo que a minha seria esse noturno dentro de uma astrologia tradicional, mas eu quero mostrar como é que se calcula dentro dessa fórmula aqui, usando não a técnica de casas decimais, mas usando ângulos mesmo, né? Então, a fórmula é a mesma que está aqui, certo? Mas eu quero mostrar aqui, ó, que a gente pega os 296 graus e 12 minutos, a gente vai ter que subtrair de 145 graus. Os graus, a gente aí faz separado, grau e minuto separado, acho que até fica mais fácil, matematicamente ficar compreensível. Se fosse subtrair aqui 296 de 145, era matemática direta, simples, mas o problema é que aqui a gente tem 12 minutos e 53 minutos, ou seja, o número de minutos é menor do que o número de minutos a serem subtraídos. Então, o que a gente faz? A gente rouba aqui, um grau desse aqui, diminui de 296 para 295, e como um grau corresponde a 60 minutos, eu pego esses 60 minutos e acrescento aqui. Então, em vez de ficar 60 minutos aqui, vai ficar 72 minutos. Então, só com graus, o que eu tenho é simplesmente, eu vou constar aqui, né? Eu até expliquei isso logo, porque eu já vou considerar aqui 295 graus menos 145, o que dá 150. Né? Então, eu já tenho a resolução em graus. Aí agora só minutos. Se eu peguei 60 graus daqui e trouxe para cá, então eu tenho que acrescentar 60 minutos para a casa dos minutos. Então eu tenho 60 minutos mais 12 minutos, 72 minutos. Então, no fim das contas, eu tenho o quê? Diminuindo 72 minutos aqui de 53 minutos, eu tenho um total de 19 minutos. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a casa dos graus e a casa dos minutos. 150 graus e 19 minutos, que é o resultado final que eu obtive, né, fazendo a soma, separando aqui os graus e os minutos e fazendo aquela operação de pegar alguns minutos lá do grau, então 60 minutos. Então aqui a gente tem 150 graus e 19 minutos. Se 150 graus corresponde a primeiro grau de virgem, então eu considero
0 graus aí de virgem aqui, né? Então a minha roda da fortuna está 0 graus e 19 minutos, exatamente o que a gente viu no outro, só que aqui a gente está usando um cálculo que é usando os graus, né? E os minutos separados. Bom, mas aí vem a questão, né? Primeiro vamos ter aqui uma observação sobre isso aqui, né? A questão da divisão de diurno e noturno, que é a polêmica. Então, a fórmula da fortuna muda entre mapas diurnos e noturnos? Sim, muda quando seguimos a tradição clássica helênica. Isso foi uma pergunta até que eu fiz ao chat VGPT. Então, quando seguimos a tradição clássica helênica medieval, essa variação não é arbitrária. Ela nasce da lógica simbólica do ciclo Sol-Lua e de qual dos dois luminares está dominante no momento do nascimento. Tem uma lógica, é bem interessante, mas é isso. Poderá ser aceito por alguns ou não, em função de se considerar como algo que é tradicional ou não tradicional. Eu tenho aqui uma opinião que também é meio difícil de definir, de clarificar, porque até na própria resposta do ChatGPT, que já está ficando especializado em astrologia, cada vez a inteligência artificial, quando a gente estuda e pergunta e questiona e até corrige ela vai se aprofundando, né, de certa forma. Mas uma observação que foi feita é que, para mim, tanto um quanto o outro, se for a roda da fortuna, vai ter uma coerência com a minha realidade muito forte, e o próprio ChatGPT já tem isso, porque já sabe, eu tenho perguntado muitas coisas sobre o canal e ele já sabe um pouquinho da minha personalidade, de certa forma. Mas vocês vão ver, de certa forma também, que acaba sendo mais difícil de detectar se uma fórmula ou outra está correta, se fazer a inversão ou não fazer a inversão é o ideal, é porque existe também a roda do espírito, que é o oposto. E o oposto vai dar exatamente o outro cálculo do diurno. Então, assim, o que é roda da fortuna para um mapa diurno é roda do espírito para um mapa noturno. O que é roda do espírito para um mapa diurno é roda da fortuna para um mapa noturno. Então, essa inversão vai fazer com que todos os dois tenham uma atuação sobre a gente, só que um a nível inconsciente, o outro a nível consciente. Então, basta a gente justamente descobrir dentro da gente qual que vai estar no consciente, o que está no inconsciente. De certa forma, acho que o cálculo que é aceito por Dani Rudyard, para mim, funcionou melhor, porque tem mais a ver com o meu consciente do que com o meu inconsciente, que a roda do espírito está mais parecido com o que aparece no meu inconsciente, enfim. Então, vocês vão ver no segmento, mas peraí que eu ainda tenho aqui. Ó. Duas fórmulas tradicionais são mapa diurno, Sol acima do horizonte, roda da fortuna, ascendente, mais Lua, menos Sol. Mapa noturno, Sol abaixo do horizonte, roda da fortuna, igual a ascendente, mais Sol, menos Lua. A ideia central é o luminar que rege o mapa entra como fonte do cálculo e o outro como fator de tensão ou subtração. Eu até esqueci de falar para vocês o que é um mapa noturno e um mapa diurno, né? Na verdade, o meu Sol está abaixo do horizonte, né? Então ele é um mapa noturno. Quando o Sol está acima do horizonte, ele é um mapa diurno, certo? Então isso é um ponto fundamental para esse momento agora da gente definir o trabalho. E uma coisa interessante é assim, o que está acima aqui, que seria do consciente da pessoa, seria o regente, de certa forma, de todo o mapa, né? Então ele está abaixo, então o que está regente aqui é a Lua, de alguma forma, no meu mapa. Então você subtrai da Lua, que é o regente, o Sol, dentro da roda da fortuna, pelo que tem dito na lógica da astrologia tradicional. Então, se o Sol está em cima, você subtrai o Sol da Lua, porque ele já é a essência daquele, já é o regente. Então você entende a distância que você tem para alcançar a Lua. Se o Sol está embaixo, né, ele é um mapa noturno, então a Lua já está em cima. Então você subtrai do Sol a Lua, porque a Lua é de onde você parte, é onde está a sua essência. Então, de alguma forma, tem esse fundamento, tem essa questão, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Eu já tenho até aqui, eu esqueci de colocar a animação nesse aqui, então já está aparecendo aqui a resposta final. Mas vamos lá, o cálculo que a gente pode vir a fazer para
considerando a astrologia tradicional e levando em conta que no meu caso a fórmula que funcionaria era noturna, que é ascendente mais Sol menos Lua, né? A gente vai fazer aqui esse cálculo para vocês verem, né? Então, cálculo do mapa noturno, ascendente mais Sol menos Lua. Ascendente mais Sol seria 20 graus e 2 minutos mais 145 graus e 53, já incluindo os graus exato aqui dos graus da eclíptica, né? Então a gente tem um total de 165 graus e 55 minutos. Aí o resultado disso, que é 165 graus e 55 minutos, menos a Lua, né? Que é 276 graus e 10 minutos. Dá um resultado negativo, menos 10 graus e 15 minutos. Como o valor ficou negativo, a gente soma a 360 graus, ou pega o 360 graus e diminui em valor absoluto o que deu aqui. Então, menos 110 graus e 15 minutos mais 360 graus, ou 360 graus menos 110 graus e 15 minutos, dá 249 graus e 45 minutos. Aí, como resultado final, 249 graus e 45 minutos cai em Sagitário, né? Que vocês veem aqui, Sagitário começa exatamente em 240. Então a gente subtrai os 240 e vai ter 9 graus e 45 minutos de Sagitário, que é o resultado que a gente tem aqui da roda da fortuna da astrologia tradicional. 9 graus e 45 minutos de Sagitário. Aqui está Capricórnio, né? Vou corrigir isso para não confundir, viu? Ficou Capricórnio. Eu acho que é K, né? Peraí. Não, Aquário. J. É I, pronto. É porque na fonte que eu estou usando as letras, eu vou até botar aqui para ele aparecer, se eu for usar em palestra, após esse resultado todo aqui. Pronto. Então, vou colocar aqui o ponteiro. Aí ele aparece no final. Então, assim, tá vendo? É 9 graus e 45 minutos de Sagitário é a posição em que se encontra a minha roda da fortuna dentro da astrologia tradicional. Aí, obviamente, sendo esse a posição da roda da fortuna, a roda do espírito, que vocês vão ver logo mais, estaria na posição de Virgem, como a gente viu ali, né? 9 graus, 19 graus. Bom, um comentário importante sobre Rudyard. Isso é retirado do ChatGPT, que fez essa ressalva. Daniel Rudyard, especialmente em O Ciclo de Lunação, não enfatiza a troca da fórmula, mas sim a roda como indicador do relacionamento Sol-Lua em desenvolvimento ligado ao ascendente como ponto de encarnação. É como se estivesse se tratando da Terra como um todo, não importa se seu mapa é diurno ou noturno. Então, ou seja, a tradição clássica usa a inversão e ela faz sentido simbólico. A abordagem humanística foca menos na inversão técnica e mais na dinâmica do ciclo. Então, no fim das contas, como tanto uma como outra posição vai ter alguma importância no nosso mapa, fica até difícil, é uma coisa muito sutil que vai envolver a astrologia psicológica, né, para a gente detectar o que é que está no nosso inconsciente, o que é que está no nosso consciente, para que a gente possa ter uma confirmação se está usando mesmo a inversão ou está usando a fórmula contemporânea da roda da fortuna. E o outro que a gente está considerando a roda da fortuna seria a roda do espírito. Certo? Espero que não tenha ficado confuso, viu? Porque não é um assunto fácil, não. Mas aqui eu estou mostrando como a gente tem a roda da fortuna aqui, e aí eu boto para apagar e aparecer cá, já dentro de uma perspectiva da astrologia tradicional, certo? No meu mapa, né? Aí eu trouxe aqui alguns livros de astrologia tradicional. Eu tenho poucos livros físicos de astrologia tradicional, mas eu consegui muitos. Esse aqui é até da Argentina, né, da editora Kie. Parte de la Fortuna en la Carta Natal e en el Desarrollo de la Vida. Desculpem aí meu espanhol, viu, gente? Na verdade,
é de Celisa Beranger, né? Fórmulas para as partes da fortuna e do espírito. Fórmulas diurna, parte da lua é a parte da fortuna, igual a ascendente mais lua menos sol. Parte do sol é a parte do espírito, igual a ascendente mais lua, mais sol menos lua. E fórmulas noturnas, né, mostrando tanto a parte da fortuna como do espírito. Então, eu quis deixar bem claro que neste livro é assim que eles trabalham, levando em consideração que existe a parte do espírito, que a gente vai ver daqui a pouco, já estou adiantando, né? Mas aqui mostrando um desenho, uma ilustração clara aqui de como a distância entre a lua e o sol e a distância entre o ascendente e a parte da fortuna. Ela mostra bem isso aqui, né? A autora, como que essas distâncias vão se relacionar aqui, e isso é bem interessante. Aqui um outro livro de astrologia clássica, astrologia tradicional, Introdução para a Astrologia Natal Tradicional, né? E que é de Charles Aubert. Esse livro é muito bom, gente. Eu até vou depois fazer não uma resenha, talvez uma palestra mesmo, baseado no conteúdo desse livro, pegando as ilustrações dele e traduzido para vocês, porque não tem em português, né? Bom, mas ele nas páginas 10 e 11, ele fala assim: na maioria dos livros modernos de astrologia que se referem às sortes, né, que é outro nome que se dá para fortunas, né, ou partes, na verdade, né, elas são escritas em uma fórmula algébrica. Por exemplo, a fórmula para a parte da fortuna geralmente é escrita com a seguinte fórmula: ascendente mais lua menos sol igual a fortuna. No entanto, nos textos mais antigos, o cálculo era descrito como: pegue a distância do sol à lua e projete essa mesma distância a partir do ascendente, ou na fórmula abstrata: pegue a distância do ponto C ao ponto B e projete-a a partir do ponto A. Outra maneira de expressar a parte da fortuna é onde a lua estaria se o sol estivesse exatamente no ascendente. É uma relação de proporção. Isso também muitos livros de astrologia que falam da roda da fortuna usam esse argumento, né? Não sei de que origem tem, se tem no Tetrabíblios, eu nem olhei, mas eu depois vou olhar se tem no Tetrabíblios. Se tiver, eu até aviso aqui na hora da edição. As duas maneiras de calcular a parte são equivalentes, mas o método tradicional mostra mais lógica por trás da construção e do significado. O método tradicional, sim, de encontrar as partes também é mais visual. Observe os dois planetas nos pontos C e B e veja a distância entre eles. Em seguida, meça ou conte a mesma distância a partir do ascendente na mesma direção, como o mais importante no lote em qual a casa se encontra. Uma simples análise geralmente é suficiente. Você só precisa calcular o grau exato se a sorte estiver próxima ao limite de um signo. Então é isso. Aí você vê uma forma bem didática de ilustrar, de ver como que as coisas são calculadas. Aí eu trouxe algumas passagens de alguns livros que falam das rodas das fortunas, que é assim. Esse é o de Cláudia Lisboa, né? Os astros sempre nos acompanham, um manual de astrologia contemporânea. E ela diz o seguinte, na página 754, as rodas são cálculos que revelam para cada indivíduo o tipo de relação que existe entre dois astros. No caso da roda da fortuna, entre o movimento do Sol, aqui deve ser I, né, e da Lua, o primeiro ponto a ser anotado é a distância entre a posição do Sol e da Lua no momento do nascimento de uma pessoa. Essa distância é medida em graus e sempre no sentido anti-horário, considerando o Sol como ponto de partida e a Lua o ponto final. Depois soma-se ao ascendente também no sentido anti-horário, o número de graus encontrados no cálculo anterior. É aí que está a roda da fortuna. Então você vê que ela não considera essa mudança, né, da fórmula para mapa noturno e diurno. Considerando os simbolismos dos dois astros que desde a antiguidade foram denominados por luminares, o Sol iluminando o dia e a Lua à noite, a relação entre eles aponta para o tipo de dinâmica entre os dois, demonstrando como tal relacionamento se dá. Esse é o segredo guardado no simbolismo do ângulo formado entre as energias Yang e Yin, respectivamente a do Sol e da Lua. Prosseguindo nesse raciocínio, ao posicionar a distância angular formada pelos luminares,
tendo como origem o grau do ascendente de uma carta natal, chegaremos à grande importância simbólica atribuída à roda da fortuna para o indivíduo. A dinâmica da relação entre os luminares é vivida como um lugar no qual as energias vitais e o curso dos acontecimentos da vida fluem com mais naturalidade e, consequentemente, com mais facilidade, proporcionando-lhe felicidade. Daí a nomeação dessa roda como a roda da fortuna, a promessa de que no fim do arco-íris teremos à nossa disposição o merecido pote de ouro, o signo, a casa e os aspectos relacionados à roda da fortuna formarão o arco-íris, que nada mais é do que o caminho onde o fluxo das energias ocorre sem obstruções. Ao nos orientarmos nessa direção, encontraremos as bênçãos que a vida destinou a cada um de nós. É importante ver aqui que, na verdade, também vai ser de suma importância a gente pegar a posição dos planetas. Os planetas que estão em conjunção com a roda da fortuna são os planetas onde a gente conseguirá ter um pouco mais de determinação naquele objetivo da gente, na nossa libido, na nossa forma na nossa energia psíquica, né, psicológica, já que a gente está dizendo aqui que a roda da fortuna e a roda do espírito fazem uma relação entre ego e self. A gente ainda vai ver um pouco ainda sobre a roda do espírito, mas a ideia é essa, a gente perceber, né, como que esses planetas atuam, dando um pouco mais de determinação, inclusive o caminhar da gente na Terra e o que faz a gente feliz, o que faz a gente conseguir conquistar nossos êxitos, né? Nesse livro de Martin Schumann, eu não podia deixar de colocar, porque é um livro só sobre a roda da fortuna. É um livro de astrologia kármica que tem 4 volumes, e no volume 3 fala da roda da fortuna. Aí ele tem aqui dizendo: cada indivíduo sabe congenitamente que em algum lugar existe um pote de ouro. Essa história do pote de ouro aparece direto, porque é uma alegoria muito assim, significativa relacionada à roda da fortuna. Esperando no fim do seu próprio arco-íris. Para alcançá-lo, o homem está disposto a passar pelas tempestades da vida, das quais emerge como o capitão de seu próprio navio. As provações e as experiências que ele atrai e suporta são apenas as ondas dos mares por ele navegados em direção à sua própria terra prometida, o domínio de um obstáculo. Era para vir aqui perto isso aqui, mas tudo bem. No caminho para uma meta idealista, o eleva para mais perto da praia. O maior obstáculo que o homem encontra ao longo do seu caminho é a preservação da harmonia interior e exterior. A harmonia interior nos permite conhecer as metas e ideais que nos trarão felicidade, o pote de ouro. Então, assim, aí diz aqui, na linguagem astrológica, esse pote de ouro é conhecido como a roda da fortuna. Nesse livro, há uma tendência mais forte de considerar a roda da fortuna como bênçãos vindas do karma, né? Bênçãos de outras encarnações, coisas que a gente trouxe como mérito, coisas que a gente teve como assim, no cômputo final, em vez de a gente ter débito, a gente teve crédito. Então, os créditos que a gente teve no passado vêm como roda da fortuna nessa encarnação. Quer seja de outra encarnação ou não, né? Muita gente considera que tudo que se analisa no mapa astral é kármico, tudo que se analisa no mapa astral tem consequências de outras encarnações. Então, no fim das contas, por isso que muita gente acaba não usando muito essa possibilidade, essa expressão de considerar como algo kármico, porque tudo é, no fim das contas. Então, é através da expressão desse ponto que nos sentimos mais à vontade e percebemos nosso próprio nicho na vida. A roda da fortuna é também o ponto através do qual nos sentimos enraizados no centro de nosso próprio ser. As metas e os ideais de uma vida podem, às vezes, levar a vida toda para serem alcançados. Para aqueles que são suficientemente afortunados para atingirem tal vibração dourada, cedo ainda na vida, teria que ter havido muito esforço concentrado num espaço de tempo relativamente curto. Assim, está claro que a roda da fortuna trabalha melhor para um indivíduo depois da meia-idade do que durante sua juventude. Devido à sua natureza peculiar e à promessa de tanto bem que ela encerra, a roda da fortuna
representa o lugar no horóscopo onde, dentro de si mesmo, o indivíduo sabe que não deve comprometer seus ideais. Ele luta não apenas com seus próprios conflitos, mas também com os das pessoas ao seu redor, a fim de experimentar interiormente e expressar exteriormente a beleza pura daquilo que ele sabe ser possível. Então veja como tem uma relação muito forte aí com as questões do passado da pessoa, né? E como essa experimentação interior é de grande importância, né? Até para a gente saber como lidar com isso, com essas energias internas dentro do nosso autoconhecimento. E aí voltamos para o livro de Dani Rudyard, A Roda da Fortuna como indicador de personalidade e felicidade. É um dos itens do livro dele, né? E que ele diz o seguinte: a roda da fortuna é um indicador sintético da personalidade e da felicidade, mostrando como a energia vital se organiza a partir da relação entre Sol, propósito e vitalidade, Lua, estrutura orgânica e psíquica, e o local de nascimento, revelando onde essa força flui com maior facilidade na vida concreta, que é o ascendente, né? Ela descreve como um indivíduo recebe, utiliza e irradia a vida, expressando magnetismo, saúde e prazer de viver em dois níveis complementares: o da lua crescente, ligado ao bem-estar instintivo, orgânico e social, e o da lua cheia, associado à consciência, ao significado e à alegria espiritual, simbolizada pelo ponto oposto, o ponto de iluminação. Sua interpretação se dá por três vias principais: a casa onde se encontra, indicando reações psicobiológicas individuais e modos pessoais de enfrentar a vida cotidiana; o signo zodiacal, que qualifica o estilo de expressão da energia vital; e os aspectos com planetas que modulam e intensificam seu funcionamento, mostrando que a roda não promete sorte exterior, mas oferece compreensão consciente dos caminhos onde a vida opera com maior naturalidade, integrando instinto e consciência, corpo e sentido, passado e futuro. Vocês viram aí como é importante ter a ideia do mapa como um todo associado à roda da fortuna para poder a gente fazer uma interpretação justa e completa. Mas uma coisa que é importante é os planetas que estão próximos, fazendo aspecto, em especial conjunção, eles são muito fortes, mas a conjunção é a mais forte de todas. Tanto que alguns autores dizem que nem precisa considerar os outros aspectos, basta considerar a conjunção, né? Já fiz até uma análise de alguns casos aí, vi que isso faz sentido, né? E aí a gente vai ter aí, vamos supor que tem vários planetas, aí vai ver essa combinação desses planetas todos associados à roda da fortuna, né? Oposição também é algo importante, e eu diria que a relação também dos planetas que façam algum tipo de aspecto com outro planeta que esteja junto da roda do espírito, né, também vai ter um significado especial. Bom, aí eu trouxe aqui, não vou ler isso aqui para vocês, para não complicar mais ainda o tempo do vídeo. A gente tem aqui a roda da fortuna nas casas. Isso aqui é uma síntese feita com inteligência artificial do texto do próprio livro. Não é exatamente o texto, porque ele não está assim em palavras-chave. Eu pedi para que fosse feito em forma de palavra-chave para ajudar, mas aqui ajuda a gente a entender como que a roda da fortuna em cada casa dessa vai ter um significado diferente. Aqui a roda da fortuna nos signos zodiacais também, mesma coisa, fizemos aqui palavras-chave, depois vocês podem dar uma parada aí e printar, coisas desse tipo, para fazerem uma análise melhor. E aqui eu trago justamente a roda da fortuna já na posição que eu calculei, para que vocês viram, a 9 graus e 45 minutos de novo aqui Capricórnio, por favor, não é Capricórnio, aqui é Sagitário, não sei por que eu troquei, mas aí a gente tem a roda da fortuna, está na 8ª casa, que vocês na verdade podem ver. Deixa eu fazer aqui já a ilustração que mostra esse caminho. A roda da fortuna está aqui na 8ª casa e em Sagitário. Então a gente tem aqui os dados, né, as informações, depois aqui a informação específica de como, isso só para vocês terem um exemplo, né, de, no meu caso, como aqui foi a interpretação, né, considerando a roda da fortuna na casa 8 e ela em Sagitário. Então, com a roda da fortuna na 8ª casa, o indivíduo tende a lidar
intensamente com funções administrativas e de gestão de poder, seja material, simbólico ou espiritual, expressas tanto em negócios quanto em lideranças religiosas, políticas ou ideológicas. Aqui é texto do próprio Dani Rudyard, mas eu peguei só uma parte para não ficar muito longo o texto. E a roda da fortuna em Sagitário, esta posição indica um forte desejo de vastos horizontes mentais, assim como de uma vida livre de limitações e tradições particulares. A tendência é de lidar com questões grandes, muitas vezes com algum grau de fanatismo ou então em termos de princípios gerais puramente abstratos, talvez sem um senso adequado de perspectiva e realismo. Nos casos mais elevados, porém, a alegria é experimentada quando o indivíduo dá uma forma criativa a abstrações na literatura, na formulação intelectual e na investigação científica. Aí eu me identifiquei muito. Exemplos, o grande astrólogo John Gadbury, o próprio astrólogo que foi citado por Dani Rudyard no começo, né, que a gente viu, o gênio literário e rebelde social, a mulher romântica de muitos amores famosos George Sand, o poeta Baudelaire e o construtor do Império Britânico Sul-Africano Cecil Rhodes. Quem tiver acesso ao livro vai achar essas informações. Essa aí está na íntegra, o que ele fala da roda da fortuna em Sagitário, e de alguma forma aí eu quis trazer para vocês terem um exemplo de como ele trata o significado da roda da fortuna em um determinado signo e em uma determinada casa, né? Aí mais adiante a gente vai ver justamente a informação de como funciona a roda da fortuna junto com a roda do espírito. A roda da fortuna e a roda do espírito são apresentadas como indicadores complementares do relacionamento dinâmico entre Sol, Lua e Ascendente ao longo do ciclo de lunação. Enquanto a primeira, associada à Lua, simboliza o desenvolvimento concreto das formas, a autoexpressão individual e a busca de realização e felicidade no plano terreno, movendo-se diretamente pelas casas abaixo do horizonte após a Lua nova, a segunda, associada ao Sol, retrograda pelas casas acima do horizonte e representa a dimensão espiritual, a influência da tradição, da memória coletiva e dos valores herdados. Ambas coincidem na lua nova e na lua cheia, mas entram em tensão nos quartos lunar, fases críticas em que passado e futuro disputam a consciência, exigindo do indivíduo a integração entre memória e expectativa, destino e liberdade criativa. Assim, a verdadeira espiritualidade não está nem na submissão à crítica ao passado, nem na negação dele, mas na capacidade de realizá-lo e transfigurá-lo no presente, participando conscientemente da construção de um futuro coletivo num caminho de integralidade em que fortuna e espírito deixam de ser opostos e passam a operar como aspectos de um mesmo processo evolutivo. Aí a gente vê que realmente, quando o movimento da roda da fortuna é de acordo com a sequência do ciclo zodiacal, a roda do espírito vai acompanhando ele, mas no sentido contrário, e aí a gente tem sempre a simetria entre os dois, né? Aí aqui a gente tem uma expressão dos dois, né? E um texto que também esclarece melhor ainda essa relação. No pensamento astrológico desenvolvido por Dani Rudyard, a roda da fortuna e a roda do espírito não são pontos isolados ou meramente técnicos, mas expressões simbólicas vivas da relação dinâmica entre Sol, Lua e Ascendente, ou seja, entre consciência, forma de vida e experiência concreta na Terra. Essas duas partes arábicas nascem diretamente do ciclo de lunação, que descreve o processo universal de fecundação, crescimento, culminação, declínio e transformação. Um ciclo que estrutura tanto a vida biológica quanto os processos psicológicos e espirituais. Roda da fortuna está mais intimamente ligada à Lua e ao processo de manifestação, crescimento e organização das formas da vida. Ela simboliza como a energia do ciclo sol-lunar se distribui concretamente na experiência do indivíduo, especialmente no plano material, emocional e existencial. Obviamente, ela tem a ver com a relação Sol, Lua e Terra, mas com ênfase na Lua, né? Isso que é importante. Roda do espírito está mais relacionada ao Sol, o mesmo aí, né? Está
está relacionando Sol, Lua e Terra, mas com ênfase no Sol. Está mais relacionado ao Sol, à consciência, à tradição, aos valores coletivos e ao eixo do sentido. Representa o modo como o indivíduo se conecta ao legado do passado, à cultura, à tradição espiritual e ao destino coletivo, e como isso molda a sua consciência interior. Bom, aí aqui eu trouxe só uma amostra de como que a gente tem aqui a relação da distância entre Sol e Lua, e a mesma distância, né, na roda da fortuna, e a mesma situação presente aqui, só que ao contrário, Sol e Lua aqui, né, na posição oposta, né, e aqui a gente tendo a distância do ascendente até a roda do espírito. Então vocês veem aqui os dois presentes, só faltou mudar aqui, eu vou corrigir isso aí na edição, mas faltou consertar aqui, né, a posição da roda do espírito, né, que não está em virgem, mas está, e não é 0 graus e 19 minutos. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo aqui, gente, então acabou que a gente deixou algumas coisas que precisavam ser corrigidas, né? Bom, isso aqui é a versão da astrologia psicológica, né, ou astrologia contemporânea. Na versão da astrologia clássica, a gente tem outra posição, que é essa que está aí, que vocês estão vendo. Então a gente inverte a situação, né, e muda muito pouco, muda só o que é consciente e o que é inconsciente. Isso aí é algo para a gente averiguar, testar e conferir e tomar um partido, né, tomar uma postura em relação a isso tudo. Aqui algumas ilustrações desse livro aqui mostrando também exemplos, né, de roda da fortuna diurna, né, roda da fortuna noturna. Vocês vendo aí a simetria exatamente, mostrando tanto a roda da fortuna quanto a roda do espírito, ou a parte do espírito. E aqui mostrando como tem essa simetria mesmo dentro de um eixo, que é o eixo do ascendente, né? Isso é bem interessante ver que acontece, né, de certa forma. Bom, e aí uma interpretação maior assim, né? A roda da fortuna e a roda do espírito. Na astrologia cíclica, a roda da fortuna encontra maior fluidez nas fases crescentes e cheia, quando a vida busca se manifestar e se expandir, enquanto a roda do espírito se expressa de forma mais profunda nas fases minguante e nova, quando o foco se desloca da vitalidade instintiva para a consciência e o sentido e a renovação interior. Então, é como se a gente pudesse dizer que a roda da fortuna fosse o ego e a roda do espírito o self, né? Então são as experiências versus a iniciação. E dentro de uma postura, vamos dizer assim, mais teosófica, a gente pode dizer que está associado a roda da fortuna está associada ao prana, ao kama e ao manas inferior. A roda do espírito, poderíamos dizer que está associada ao manas superior, ao buddha e ao atma, né? E a iniciação, a um processo mais do interior, do self da pessoa mesmo, né? Então, um é mais a energia psíquica, o outro é o inconsciente pessoal, mas aquele que está alimentado o tempo inteiro pelo inconsciente coletivo ou pelo self. Então, é ainda a roda do espírito, um espírito em evolução, alguém que está precisando se conectar mais, né? Mas, no fundo, a roda da fortuna tende a funcionar melhor mesmo na lua crescente e na lua cheia, enquanto que a roda do espírito funciona mais, né, na lua minguante e na lua nova. Podemos dizer que o Júpiter rege a roda da fortuna e o Sol rege a roda do espírito. A lua aí não entra como regente porque ela está, de certa forma, ainda relacionada com o Sol, né, mas o Júpiter atua justamente nesse poder de expansão. Então, na roda da fortuna a gente tem a vida fluindo e se expandindo, e na roda do espírito a gente tem o self-consciente exercendo a vontade dele, né? Eu fiz essa ilustração aqui em inteligência artificial, que dá até uma forma de entender legal a informação e tal, mas é melhor do que estava antes, né? E aqui um texto falando da roda da fortuna e os planetas. Os contatos da roda da fortuna com os planetas referem-se particularmente à procura de felicidade do indivíduo e aos aspectos característicos da sua irradiação pessoal.
Ao analisar tais contatos, não devemos esquecer o fato de que a roda da fortuna está uma vez por dia, mais ou menos em conjunção e em oposição a cada um dos planetas do mapa. Agora já não estamos lidando com um ritmo mental, mas com um ritmo diário, e a vida trazida para seu foco mais individualizado através das lentes do ascendente, portanto, a vida num estado da mais característica diferenciação pessoal. E, na verdade, esse estado pode ser descrito como felicidade positiva e negativa, pois felicidade é basicamente o resultado da orientação do indivíduo para a vida. O amor, o instinto, a cultura e o propósito significativo. Uma coisa muito interessante que a gente pode extrair daqui é que, como a gente está com o nosso self, né, a nossa roda do espírito bem próxima, no momento que nasce o sol no ascendente, então a gente pode dizer que somos mais nós mesmos quando a gente acorda. Naquele momento que nasce o sol, é o momento que a gente está refletindo, expressando melhor o sol por conta da relação sol-lunar. Muita gente até gosta de acordar cedo, porque ainda está sobre os eflúvios daquele seu eu mais profundo. Então, é muito interessante dormir cedo, acordar cedo, coisa que eu nem faço, mas é interessante pensar sobre esse aspecto e ver como que isso astrologicamente tem também um efeito muito interessante. Aqui, novamente, a gente tem uma tabela que a gente vê a roda da fortuna e os planetas. Quando planetas se relacionam à roda da fortuna, eles indicam os agentes internos do processo de realização. E aí, como eu disse a vocês, que é muito importante o planeta que está perto, o planeta que está associado à roda da fortuna, para a gente perceber como que ela é direcionada. E aí vocês podem printar aí ou pausar e ver qual o planeta de vocês que está próximo à roda da fortuna de vocês e da roda do espírito, né? E ver como que ele atua de alguma forma, né? Aqui tem assim, só para finalizar, a gente tem um texto desse livro de André Mantovani, que é Os Astros Guiam o Seu Destino, né? Que ele fala da roda da fortuna como o pote de ouro no fim do arco-íris, né? A roda da fortuna costuma ser compreendida como um ponto kármico por meio do qual recebemos bênçãos e boa fortuna de acordo com méritos de vidas passadas. É como se o ponto que acumulamos em outras vidas se tornassem disponíveis para nos auxiliar nos momentos de dificuldade nessa encarnação, como eu falei antes, né? O signo e a casa ocupados pela roda de fortuna indicarão o tipo de sorte com o qual você foi abençoado nesta encarnação, e apesar de nem sempre ela falar sobre prosperidade financeira, sua posição também pode revelar a área da vida em que tudo fluirá melhor e de onde poderemos obter prosperidade com nossos dons e talentos. E aqui a gente tem uma introdução à interpretação da roda da fortuna, né? Então eu trago aqui alguns pontos que ele fala que são importantes, e aí eu trouxe, são 2 slides que são pontos bem curiosos, né? Os planetas que ocupam o mesmo signo da roda da fortuna serão indicativos de talentos e vocações que estão mais facilmente disponíveis para você. Quando há uma conjunção de um planeta com a roda da fortuna, o tipo de sorte estará diretamente influenciado por esse planeta, que também se manifestará mais facilmente e intensamente. Verifique qual é o signo ocupado pela roda da fortuna e depois procure pelo planeta regente desse signo. Sua posição e seus aspectos também serão um indicativo de sua sorte e talentos. Analise os aspectos que são formados com a roda da fortuna, trígono, conjunção, sextil com o Sol, Vênus ou Júpiter são bons indicativos financeiros. Por exemplo, as casas 2, 5, 8 e 11 também são consideradas posições mais afortunadas, bem como o signo ascendente. A conjunção entre roda da fortuna e um planeta mal aspectado ou de influências negativas atenuará seu poder e o forçará a atuar de maneira mais benéfica. Quadraturas e oposições com Marte ou Saturno indicarão mais dificuldades para manifestar as bênçãos da roda da fortuna. O mesmo acontece se o planeta regente do signo que ela ocupa estiver retrógrado. As casas cadentes 3, 6, 9 e 12 também são consideradas posições menos privilegiadas, mas isso não significa que você deve esperar
coisas negativas, afinal a roda da fortuna é um ponto extremamente benéfico. Isso significa apenas que você vai precisar se esforçar um pouco mais do que o normal para receber essas bênçãos. Obviamente, se você tiver o Júpiter em conjunção com a roda da fortuna, é talvez a melhor situação, porque Júpiter já tem essa característica, né, similar à da roda da fortuna. O signo e a casa ocupados pela roda da fortuna indicarão as habilidades que eles estarão disponíveis com mais facilidade e a área da vida onde você vai encontrar sucesso. Bom, e para finalizar, tem esse texto aqui é uma síntese do livro de Dani Rudyard, especificamente relacionado à roda da fortuna. A roda da fortuna funciona como um indicador móvel do relacionamento Sol-Lunar em desenvolvimento e deve ser entendida dentro da teoria dos ciclos de relacionamento. Ela traduz matematicamente e em relação ao horizonte e meridiano do local de nascimento o progresso da alunação e assim a maneira particular como a força vida solar é construída e recebida através das estruturas lunares de um indivíduo. Calcula-se de forma simples ascendente mais lua menos sol e idealmente coincide com pontos cardeais do mapa, ascendente na lua nova, descendente na lua cheia, etc. Embora a latitude e a ascensão dos signos causem distorções práticas entre a posição teórica e a real nas casas. Além de servir para avaliar o timbre da personalidade, pela analogia acústica entre Sol, som fundamental, e Lua, harmônicos, a roda da fortuna indica o tipo de atividade em que as energias vitais fluem com mais facilidade, ligando-se, portanto, à noção de felicidade prática e requer interpretação conjunta com signos, casa e contatos planetários. Ela tem, assim, valor diagnóstico na apuração da recepção do impulso solar, mas também limitações que exigem considerações do ponto de iluminação oposto e do contexto socioespacial do nativo. Vocês veem aí que ele faz referências à harmonia musical, porque o Dani Rudyard é músico também, compositor, etc. E ele o tempo inteiro, né, nos livros dele de astrologia, ele faz essa relação bem interessante. E é bom que a gente veja aí também como ele está mostrando a visão dele, sem ter aquela variação, né, considerando que atua sobre a vida, sobre o planeta, e as relações que vão acontecendo ao longo do fluxo, né, já que ele entende que o retrato que é o mapa astral, né, no momento da pessoa, do nascimento, é apenas um ponto de um ciclo inteiro, e entender esse ciclo é de grande importância, é o que ele fala sempre nesse livro todo, né, e na maioria dos livros que ele escreve. Bom, eu trago aqui, só para vocês terem uma ideia bem geral, os livros todos que a gente usou nesse texto aqui, nesse trabalho aqui desse vídeo, e aí vocês estão vendo, né, esses todos aí nacionais, né, brasileiros, esses aqui mais de astrologia clássica, né, esse daqui eu tenho, ele é o único que eu tenho físico, e esses dois aqui tenho só em PDF, né? Mas é isso que a gente tinha para trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e agradeço terem ficado até o final. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, né, para obterem notificações toda vez que a gente trouxer vídeos como esse aqui no nosso canal. Não deixem de se inscrever, né, porque se não já for inscrito, porque vão receber essas informações e vão estar sempre em contato com a gente, vai ampliando a nossa família. A gente, sempre que possível, responde as pessoas e façam comentários caso vocês queiram sobre o assunto que a gente abordou aqui, e fiquem já na expectativa do próximo vídeo, que vai ser justamente o ciclo de lunação nos mapas progredidos, certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.